Vamos lá, vamos examinar as Escrituras? Quero ver com vocês um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, onde Jesus nos diz o seguinte: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Respondeu Jesus: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dá a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Nós percebemos que o problema alimentar, ou a escassez de alimentos, é que nos manipula e nos faz fazer escolhas, muitas vezes escolhas ruins, erradas, porque a barriga dói, passar fome é tenebroso, é triste. E assim nós vemos que a tentação começa com um alimento. Não podereis comer da árvore ou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então começa ali. A tentação já começa pelo estômago. Começa pelo desejo, pela cobiça. Porque ali eles não estavam com fome. Eles apenas tinham muita fartura, mas não poderiam experimentar um dos alimentos. Depois nós vemos o povo caminhando no deserto, libertado da escravidão do Egito, e reclamando, falando que no Egito eles eram escravos, mas eles tinham coisas boas para comer, e ficavam murmurando. Obriga Deus a mandar codornizes, mandar o maná primeiro, depois codornizes. Enfim, o povo murmura, a fome aperta, aquilo que eles estavam comendo não estavam satisfazendo eles, a vontade, a concupiscência, o desejo. Os mantinham vivos, mas não satisfaziam seus desejos, os desejos do paladar. Como é hoje. Nós temos abundância hoje, o que é diferente de antes. Mas quando nós comemos alguma coisa salgada, nós queremos um doce. Quando nós comemos um doce, queremos salgado. Quando é sólido, queremos líquido. Quando é líquido, queremos sólido. Ou o melhor de tudo, tudo ao mesmo tempo. Porque isso é que nos satisfaz. Depois nós vemos o Espírito Santo levar Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. E ele passa fome, ele fica em jejum, 40 dias. E aí, Satanás fala que é para ele fazer com que as pedras se transformem em pães, ou seja, mais uma tentação alimentar, mais um problema alimentar, mais um desejo que você pode satisfazer pecando. Porque aquele período era o período de Jesus passar por aquilo. Ele tinha que passar, tinha que nos dar o exemplo. Assim, nós vemos que nós somos pegos pelo estômago. Nós vivemos num mundo onde a escassez, graças a Deus, para a maioria das pessoas não existe, mas existe muita gente, inúmeras pessoas que não têm o que comer, que pegam migalhas, que vasculham o lixo e que passam fome, o que é muito triste, o que é perverso. E nós vemos que aqui Jesus está dizendo que essas pessoas que estavam procurando por ele, não o estavam procurando pela mensagem do Evangelho, pelo anúncio do Reino de Deus, mas sim porque eles comeram e ficaram satisfeitos. Ou seja, se você der de comer para a pessoa vai continuar com você, vai continuar te procurando, vai continuar se alimentando
através de você. Então, o estômago é uma coisa muito perigosa. É uma coisa que você pode controlar as pessoas por aí. Por isso nós temos as políticas comunistas ou socialistas que conseguem, que os políticos conseguem se reeleger dando privilégios para o povo, mas não os tirando da pobreza. Não ensinando-os a pescar, mas entregando o peixe para eles. Dá um peixinho hoje, outro amanhã. Nas eleições dá um peixe um pouco maior. E se você ganhar, eu vou te dar um peixão. Só que esse peixão nunca vem. E assim, em todas as áreas, o alimento, ele é usado de forma a manipular, de forma a fazer com que o outro caia nas arapucas que os maus desejam. E aqui Jesus diz que é para procurar o alimento espiritual, que esse não perece. E Jesus sabia que as pessoas que estavam procurando por ele naquele momento histórico era simplesmente por causa do pão. Havia escassez de tudo. Tudo era muito difícil, tudo era muito longe. Não havia água encanada, não havia veículos, não havia meio de transportes aéreos ou carros, enfim. Era tudo longe, tudo difícil, tudo demorado. Não havia nada disso, não havia como filmar igual eu estou fazendo aqui, não havia internet, não havia absolutamente nada. O mundo era completamente diferente de hoje. As pessoas, elas não tinham esse aroma que nós temos hoje, porque não tinha banhos fáceis. Não era fácil também você fazer suas necessidades fisiológicas, é por isso que temos instruções de defecar fora do arraial. Levarmos a pá, cavarmos, defecarmos e cobrirmos as fezes. Enfim, tem orientações de tudo quanto é jeito, tudo quanto é tipo. Temos o lavar as mãos, o lavar os pés para poder comer, porque a pessoa sentava à mesa, a mesa era baixinha, sentava em cima dos pés, ou então com os pés para frente, em forma de zazen, é assim. E aí, o chulé, o mau cheiro, inconveniência de quem tinha andado muito e transpirado muito e sujado o pé e molhado o pé e os pés cascudos, enfim, todas essas coisas contribuíam para que fosse algo educado lavar os pés, ou necessário, no mínimo, higiênico, né? E nos alimentarmos. Poderíamos nos alimentar sem lavar nada, porque o estômago grita, ele fala mais alto que qualquer coisa. No momento de escassez e de fome, você é capaz de matar, como já aconteceu muito na história. No ano 70, as mães matavam seus filhos e assavam para comer, no cerco de Jerusalém. Então, o ano 70 foi algo terrível. Você matar seu bebezinho para se alimentar não é algo que alguém que não esteja insano e desesperado e transtornado faça. Mas já aconteceu várias vezes na história. A fome é terrível e ela faz com que as pessoas façam coisas terríveis. Esses discípulos aqui, ou futuros discípulos, pelo menos, foram atrás de Jesus para receber o pão da vida, se alimentarem e jamais ter fome. Amém.